Existe um pó branco barato nas prateleiras de lojas comuns, que muitas pessoas ignoram, mas que tem sido usado há séculos como produto de limpeza, conservante e antifúngico. A maioria dos proprietários de casas passa por ele sem dar a mínima atenção. Empreiteiros raramente o mencionam. Empresas de restauração quase nunca o destacam como produto principal. E, no entanto, esse mineral simples construiu, ao longo de gerações, uma reputação por ajudar as pessoas a combater mofo, manchas, odores e bolor sem a necessidade de tratamentos caros. Agora pense no que geralmente acontece quando aparece mofo no teto. Primeiro, você percebe uma mancha amarela ou uma área escura se espalhando pela parede de gesso. Talvez comece em um banheiro. Talvez apareça perto de uma saída de ar, acima do chuveiro, ou no canto do teto de um quarto após um vazamento. No início, parece apenas um problema estético. Depois, começa a escurecer. E então, o pânico se instala. Um telhadista pode cobrar centenas de reais apenas para inspecionar o vazamento acima do telhado. Uma empresa de remediação pode orçar milhares de reais para conter, tratar e testar a área. Um pintor pode aplicar mais tinta para cobrir a descoloração depois que a superfície secar. E mesmo depois de tudo isso, a mancha geralmente retorna se as condições de umidade permanecerem favoráveis e o tratamento não deixar uma proteção duradoura. É isso que mais frustra os proprietários de imóveis. Eles não estão pagando apenas pela limpeza, estão pagando pelo mesmo problema repetidamente. Agora imagine resolver o problema do mofo superficial com algo que custa apenas alguns dólares por caixa. Um produto que existe há gerações, usado por muitos avós, muito antes de sprays especiais e tratamentos caros de marcas renomadas tomarem conta das prateleiras das lojas. Essa substância é o bórax. O bórax, também conhecido como borato de sódio ou tetraborato de sódio, é um sal mineral alcalino natural. Durante muito tempo foi valorizado não apenas como um reforço para a lavagem de roupas, mas como um produto doméstico multifuncional. Era usado para limpar superfícies, desodorizar ambientes, tratar áreas propensas a mofo, preservar materiais e auxiliar em todos os tipos de tarefas práticas em casas e oficinas. Muito antes de os departamentos de marketing modernos transformarem a limpeza em um experimento científico com marca própria, as pessoas dependiam de compostos minerais simples que funcionavam por causa da química e não por causa da publicidade. A história do bórax remonta a tempos mais antigos do que a maioria das pessoas imagina. Antigas redes comerciais transportavam minerais de borato pela Ásia e pelo Oriente Médio. Artesãos os valorizavam em trabalhos em metal, cerâmica, vidro e conservação. Com o tempo, o bórax passou a ser conhecido não apenas como um material industrial, mas também como uma substância útil no dia a dia. Nos séculos seguintes, grandes depósitos de bórax transformaram-no de um material raro e caro em algo amplamente disponível. Quando a mineração em larga escala começou no oeste americano, o bórax entrou nos lares comuns de uma forma que civilizações anteriores jamais poderiam ter imaginado. Durante décadas era normal ter uma caixa de bórax por perto para a limpeza doméstica. Não era algo exótico, não era algo escondido, não era vendido como um produto milagroso de luxo. Era simplesmente conhecido. Então, a cultura de limpeza mudou com a expansão da indústria moderna de produtos químicos de limpeza. As prateleiras se encheram de sprays, espumas, alvejantes e soluções especiais com rótulos chamativos, prometendo resultados instantâneos. A conveniência se tornou marca, a marca se tornou confiança, e produtos básicos de baixo custo, como o bórax, foram aos poucos
perdendo espaço. Não porque deixaram de ser úteis, mas porque eram simples, baratos e impossíveis de serem apresentados como uma compra recorrente de alta margem de lucro. Isso é importante quando se começa a falar de mofo. O mofo não é apenas uma mancha, é um fungo vivo que prospera em ambientes úmidos, com pouca ventilação. Banheiros, lavanderias, cantos do teto, porões e paredes de gesso danificadas por vazamentos são locais perfeitos para sua proliferação. Ele se alimenta onde a umidade se acumula e, uma vez que os esporos encontram as condições ideais, as colônias começam a crescer. Muitos fungos domésticos comuns preferem um ambiente ligeiramente ácido ou neutro. O bórax é diferente. Ele é alcalino, com um pH suficientemente alto para criar condições hostis a muitas espécies de mofo. Essa é uma das razões pelas quais ele é usado há tanto tempo em áreas propensas a bolor e mofo. Quando o bórax é dissolvido em água quente e aplicado em um teto afetado por mofo, ele faz mais do que simplesmente remover a sujeira visível. A solução ajuda a limpar a área e, ao mesmo tempo, altera as condições da superfície que favorecem o crescimento do mofo. E, diferentemente de tratamentos que evaporam rapidamente, o bórax pode deixar um leve resíduo após a evaporação da água. Esse resíduo pode continuar tornando a superfície menos propícia ao crescimento de novos fungos. Essa é a principal diferença. Muitas pessoas recorrem à água sanitária como primeira opção porque ela parece ter um efeito mais drástico. Ela clareia manchas escuras rapidamente e deixa o teto com aparência de mais limpo, quase que imediatamente. Mas aparência e prevenção a longo prazo não são a mesma coisa. A água sanitária geralmente trata a descoloração visível com mais eficácia do que as condições mais profundas relacionadas à umidade, que permitiram o crescimento do mofo. Ela evapora rapidamente e, mesmo depois de removida, a área ainda pode ficar vulnerável se a umidade permanecer ou retornar. A água oxigenada também é recomendada e pode ser útil em certas superfícies, especialmente as duras e não porosas. O vinagre é outra sugestão popular na internet, mas cada opção tem suas limitações, dependendo do material, da profundidade da lesão e se o tratamento oferece alguma proteção a longo prazo. É por isso que o bórax tem uma reputação tão sólida entre os proprietários de casas que prezam pela praticidade. É barato, fácil de misturar, não libera vapores fortes e, quando usado corretamente em uma superfície em boas condições, pode ajudar a remover o mofo e criar um ambiente menos favorável ao seu reaparecimento. Mas é aqui que a honestidade importa. Nenhum tratamento de superfície é uma solução mágica. Se o seu teto ainda estiver úmido devido a um vazamento no telhado, um problema de encanamento ou condensação constante, nenhum pó, spray ou solução milagrosa vai resolver o problema para sempre. O mofo não se resume apenas ao produto aplicado na superfície. Ele está relacionado à umidade. Se a fonte de água permanecer, o problema do mofo persistirá de uma forma ou de outra. É por isso que a verdadeira solução sempre tem duas partes. Primeiro, elimine ou controle a fonte de umidade. Em segundo lugar, limpe e trate adequadamente a superfície afetada. Quando as pessoas pulam essa primeira etapa, acabam num ciclo de limpezas repetidas, chamadas de serviço repetidas, repinturas repetidas e frustração repetida. O teto pode parecer consertado por um tempo, mas está apenas esperando que as mesmas condições de umidade retornem. É por isso que tantos proprietários se sentem presos. Pagam pelo tratamento, mas nem sempre pela prevenção. Obtêm uma melhora superficial, mas nem sempre a tranquilidade a longo prazo. E quando o problema retorna,
presumem que nada funciona, quando, na realidade, tanto o problema de umidade quanto a escolha do tratamento contribuíram para a solução. Então, como é o método com bórax na prática? É simples. Comece identificando as áreas afetadas do teto. Procure por manchas pretas, pintas cinzentas, manchas esverdeadas ou manchas circulares resultantes de exposição anterior à água. Se o drywall estiver macio, inchado, cedendo ou esfarelando, pare por aí. Isso pode significar que o material está muito danificado e precisa ser substituído, em vez de apenas receber um tratamento superficial. Se a superfície ainda estiver intacta, coloque luvas e máscara contra a poeira. Mesmo que o tratamento em si seja simples, perturbar o mofo pode liberar esporos no ar, e a proteção básica é apenas bom senso. Em seguida, dissolva cerca de uma xícara de bórax em um galão de água quente. Mexa até que a solução esteja completamente misturada. Depois, aplique-a generosamente na área afetada pelo mofo, usando um borrifador, esponja ou pano. O objetivo é umedecer bem a superfície sem encharcar o teto a ponto de danificá-lo. Deixe a solução agir por alguns instantes, para que penetre na superfície. Em seguida, esfregue a área com uma escova ou esponja para remover o mofo e a sujeira visíveis. Limpe os resíduos soltos, mas não enxague a superfície com água pura em seguida. Um dos motivos pelos quais as pessoas gostam do bórax é que o resíduo restante pode continuar a manter um ambiente alcalino no material. Em seguida, deixe o teto secar completamente. Se você planeja repintar, espere até que a área esteja completamente seca e, em seguida, use um selador bloqueador de manchas antes da demão de acabamento. Dessa forma, você não estará apenas escondendo a descoloração anterior, mas selando e dando acabamento a uma superfície já tratada, em vez de pintar às cegas sobre o problema. Para muitas famílias, esse processo custa apenas uma fração do que custaria uma visita profissional. Uma caixa rende bastante e, ao contrário de produtos específicos vendidos como soluções de uso único, o bórax pode ter diversas funções em casa, mesmo depois que o trabalho no teto estiver concluído. Essa é uma das razões pelas quais o bórax sobreviveu por tanto tempo. Não é um produto de uso único. É versátil. Um proprietário pode usá-lo para potencializar a lavagem de roupas, reduzir odores, para limpeza geral, repelir insetos em algumas situações e em áreas propensas a mofo. Esse tipo de valor é difícil de transformar em um modelo de negócio premium, o que pode explicar por que ele raramente recebe a atenção que já teve. Ainda assim, é importante não exagerar. O bórax é eficaz na situação certa, mas não substitui a substituição de drywall deteriorado, o reparo de vazamentos ativos ou o tratamento de contaminação grave que se estende profundamente nos materiais estruturais. Se o crescimento de mofo for generalizado, se houver preocupações com a saúde ou se o dano for grave, uma avaliação profissional ainda pode ser necessária. Mas para mofo superficial comum em tetos intactos, especialmente depois que a fonte de umidade já foi eliminada, o bórax continua sendo uma das opções mais práticas e de baixo custo disponíveis. E talvez seja essa a verdadeira razão pela qual as pessoas estão tão surpresas com isso. Vivemos numa época em que a maioria das pessoas presume que a melhor resposta deve ser a mais recente, a mais cara ou aquela que vem com as promessas mais impactantes. Mas algumas das soluções mais úteis são mais antigas, mais discretas e mais simples do que o mercado quer que nos lembremos. O bórax é uma dessas soluções. Não precisa de uma marca chamativa, não precisa de um preço exorbitante, não precisa de uma explicação complicada.
Só precisa que as pessoas se lembrem do que faz e quando funciona melhor. Essa lembrança costumava ser de conhecimento comum. As gerações mais antigas geralmente sabiam que problemas como mofo, bolor, manchas e umidade em casa nem sempre exigiam um profissional, um sistema de pulverização de marca ou um plano de tratamento complexo. Às vezes, a solução estava em uma caixa simples na prateleira, esperando para ser misturada com água quente e usada com paciência e bom senso. Com o tempo, esse tipo de conhecimento caiu em desuso, não necessariamente por ser falso, mas por estar fora de moda. Não criou programas de fidelidade, não exigiu assinaturas, não justificou preços exorbitantes, não tornou as pessoas comuns dependentes de uma complexa cadeia de serviços para cada pequeno problema doméstico. E, no entanto, aqui está ele, ainda disponível, ainda barato, ainda prático. Se você está olhando para um teto mofado neste momento, aqui está a mensagem mais importante. Não entre em pânico, mas também não ignore o problema. Verifique a origem da umidade. Certifique-se de que a área não esteja mais sendo molhada. Avalie se a parede de gesso está estruturalmente íntegra. Se for apenas um crescimento superficial, em um teto intacto, uma solução de bórax pode ser um dos tratamentos mais inteligentes e econômicos que você pode experimentar. Limpe bem a área. Deixe a superfície tratada secar. Aplique um primer paint se necessário. E melhore a ventilação, para que o problema não retorne nas mesmas condições de umidade. Isso não é exagero, é simplesmente manutenção doméstica disciplinada. A verdadeira armadilha não é o mofo em si. A verdadeira armadilha é acreditar que você é impotente sem uma conta enorme atrelada a cada conserto. Você não está impotente. Às vezes, as soluções domésticas mais eficazes são aquelas que existem há mais tempo. Às vezes, o conhecimento antigo sobrevive ao marketing moderno. Às vezes, a resposta não está escondida em um catálogo especializado ou trancada atrás de uma taxa de consultoria. Às vezes, ela está numa simples caixa de papelão no corredor de produtos de lavanderia, custando menos que uma refeição para viagem e fazendo mais do que produtos que são comercializados 100 vezes mais intensamente. Portanto, antes de gastar milhares tentando eliminar o mofo superficial do teto, pare e pense com clareza. O material ainda está em boas condições? O vazamento ou a fonte de umidade já foram resolvidos. Você precisa de uma peça de reposição ou de um tratamento? E se o tratamento for tudo o que você precisa, por que não começar com um dos produtos de limpeza mineral mais antigos, baratos e confiáveis, em que as pessoas confiam há gerações? Muitos proprietários de imóveis nunca aprenderam que tinham opções. Foram ensinados a terceirizar tudo. Aprenderam que cada mancha é uma emergência, cada foco de mofo é um desastre financeiro e cada conserto exige um especialista. Mas o conhecimento prático muda isso. Dá às pessoas poder de negociação, dá-lhes confiança, dá-lhes um ponto de partida. O bórax não vai consertar um teto desabando, não vai estancar um vazamento em um cano, não vai reverter anos de negligência estrutural. Mas, para mofo superficial em um teto estável, depois que o problema de umidade estiver controlado, ele continua sendo uma das ferramentas mais simples e econômicas que você pode ter em casa. Por isso, merece ser lembrado. Não como um milagre, não como um mito, mas como uma solução prática que muitas pessoas esqueceram. E quando você se lembra disso, começa a ver a manutenção da casa de forma diferente. Começa a questionar por que algumas soluções de baixo custo desapareceram das conversas do dia a dia. Começa a perceber que simples não significa frágil,
Antigo não significa ultrapassado e barato não significa ineficaz. Às vezes significa o oposto. Então, da próxima vez que você vir, manchas escuras se espalhando pelo teto. Não presuma que o único caminho seja uma conta enorme. Verifique a causa, avalie os danos, use o tratamento certo para a situação certa. E se a superfície estiver intacta e a fonte de umidade for eliminada, lembre-se do pó branco que gerações anteriores usavam antes que os sistemas caros dominassem o mercado, porque algumas das melhores soluções nunca desapareceram. As pessoas simplesmente pararam de falar sobre eles. Se isso te ajudou, compartilhe com alguém que esteja lidando com mofo no teto ou manchas de umidade recorrentes. E se você quiser mais soluções domésticas, práticas e econômicas que realmente façam sentido, inscreva-se e fique de olho na próxima publicação.